Banco Central reduz a estimativa para o PIB em 2018. A Argentina pode exportar 15 milhões e 400 mil toneladas de soja na safra 2018-2019. Comercialização de silos bolsa cresce 25% ao ano no Brasil. E Walter Puga Júnior conversa com Anderson Galvão, da consultoria Celeris, sobre o mercado da soja e do milho. Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. E aproveitando você que estava aí assistindo a agenda de leilões, vamos falar sobre eventos. Vamos falar sobre a Expoinel, que segue até domingo em Uberaba, a exposição internacional do Nelore, que traz o ranking, encerra o calendário ano do ranking nacional da raça. E é por isso que nós vamos lá para Uberaba para conversar com Luiz Crozara, que está lá com um boné que o Fabiano quer muito. Luiz Crozara, esse boné. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Agricultura BR. Olá, Carla, boa tarde. Acho que vou mandar mesmo esse boné aqui para o Fabiano, porque ele tem mais pinta de Neymar do que eu, né? E esse boné é meio neymaresco, né? Nós estamos, aliás, eu estou com o Loi aqui, viu, o Carla e Fabiano. O Loi Rocha, ele é executivo da Nelore e ele organiza aquela Nelore Minas, que já tem data marcada para começar. Nós estamos vivendo a Nelore Nacional, mas o Loi já tem data marcada para começar, 16 de fevereiro. Eu falei aqui Neymar, né? Eu sempre fico sonhando assim, pensando, né? Tanta gente veio para o Zebu, veio para o Nelore com dinheiro, né? Se o Neymar, de repente, toca o telefone, é o Neymar, e ele fala, ô Loi, me orienta aí, você acha que é bom comprar Nelore e eu começar a minha carreira como pecuarista? Seria uma boa, né? Dinheiro acho que não vai faltar, né, para comprar, né? Não, dinheiro não falta. No caso do Neymar, dinheiro não vai faltar, não. Falta, né? E seria muito bem-vindo, não só o Neymar, quem quiser vir para o Nelore será sempre bem-vindo. Certo essas entradas de artistas, por exemplo, tem o Nelore, é o Amor, do Zazé de Camargo, tem outros. Você acha que o aporte dessas pessoas que ganham muito dinheiro na arte, brincamos aqui com o caso do Neymar, né? Isso deu certo vindo para a pecuária? Muitos deles entram e saem? Não, muitos deles entram e ficam. A maioria fica. Às vezes, eles não vão para a pista, por exemplo, né? Alguns vão para a pista. Você vê o Fabiano, do César Menor de Fabiano, faz pista, né? A parceria dele com a Rima. O Zezé está no Nelore, mas não está na pista. O Marrone está na pista. Está no Nelore, mas não está na pista. Mas a turma entra e fica, porque... Fica e gosta, porque também dá lucro, né? E dá lucro, né? O Chitãozinho Chororó. É verdade. Está no Nelore. Vai em frente, né? Ô Loi, a gente desviou, viu, Fabiano, Carla, um pouco o assunto aqui, porque nós estamos vivendo a edição de 2018 da Expoinel Nacional. Nesse momento, o que aconteceu aqui foi uma parada do julgamento para o pessoal almoçar. Afinal, ninguém é de ferro. O Loi participou aqui comigo do programa Zebu para o Mundo, foi muito descontraído. Após o programa, o Jorge Matsuda, que é da Matsuda, que é o presidente da Matsuda, me ligou. E até, Fabiano, ele fez uma brincadeira, porque ele assistia no final do programa, fazendo uma brincadeira de Neymar com o boné que eu ganhei do Tadeu, da Matsuda, né? E ele falou, Crozara, que bacana, gostei. E ele está encantado com a cobertura que o Canal do Boi está dando aqui desde o Parque Fernando Costa. Loi, acho que a programação é essa. Agora, depois do almoço, volta para mais julgamento, né? Daqui a 2 horas, o pessoal interrompeu agora, daqui a 2 horas o pessoal volta com a sequência de julgamento. Bom, aproveitar e almoçar e refrescar, né? Porque o calor, o sol aqui está causticante. Hein, Loi? Eu de boné, você de chapéu, né? Estamos bem a caráter para uma exposição onde a bandeira do Brasil tremula ao vento do Triângulo Mineiro, né? Está toda ela desfraldada, né? Ali bem tranquila, bem ao estilo bandeira do Brasil para um evento dessa importância, né, Loi? É um grande evento, né? A Expoinel agora é o evento que fecha
o ranking Nelore, né, que o ranking Nelore ele vai de outubro a setembro. Então é a última exposição do ranking, é onde a gente vai definir os grandes títulos dos melhores criadores e expositores do ano. Olha aí, aqui tem muito assunto, viu? Estou vendo daqui ali na porta da Nelore, nós estamos na parte externa, está lá o Tadeu da Matsuda, mais gente. E assim que você precisar, Fabiano, Carla, pode nos acionar aqui. Nós temos muito assunto aqui. Essa exposição nacional da Nelore, nessa edição de 2018, vai acontecendo com absoluto sucesso. Nós temos mais as raças Brahma, Gir Leiteiro e também Guzerá. Aliás, o Brahma preparando aqui as suas promoções. Nós teremos amanhã à noite uma churrascada ali no Brahma. O presidente da Nelore está dizendo também que teremos um momento grande de descontração aqui na sede da Nelore e vai acontecendo com absoluto sucesso. E o Fervedouro mesmo está acontecendo hoje, amanhã sexta, sábado, com premiação no domingo. E o Canal do Boi não arreda pé, né, Fabiano? Um abraço, hein, Fabiano? Seu boné vai chegar aí em breve, o boné da Nelore, para você ficar com essa ainda mais posudo, você entendeu? Posudo aqui em Minas Gerais é aquele cara que tem pose. E você que tem essa pose de apresentador vai ficar mais bonito ainda. Um abraço. E a Carla também ficaria bonita de boné, viu, Carla? Acho que vou mandar 2. Um abraço para vocês. Obrigada, Crozara. Um abraço para você. E o Crozara ele volta amanhã aqui no Agricultura BR trazendo mais destaques da Expoinel 2018. Tá certo, Crozara. Obrigado pela participação, sempre trazendo informações. É a Expoinel 2018 aqui no Agricultura BR. Olha, como assunto é pecuária, eu vou falar agora de um tema que foi confirmado hoje. Isso porque a JBS confirmou que deu férias coletivas desde a última segunda-feira. Ela deu férias coletivas de 20 dias para a sua unidade de abates no município de Nova Andradina, interior do Mato Grosso do Sul. A JBS confirmou nesta quinta-feira essa situação e disse que são férias coletivas para ajustar o trabalho interno dessa unidade com a demanda pelos procedimentos internos que eles têm por lá. De acordo com os dados que foram apurados juntos ao sindicato, que é representativo dos trabalhadores dessa unidade, lá tem uma capacidade de abate entre 600 e 650 cabeças por dia e envolvem 650 funcionários trabalhando nessa unidade de JBS. Vamos ver os números aqui na tela. Nós trazemos aqui os dados em relação a JBS com férias coletivas em sua unidade de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, que abate bovinos num volume de 600 a 650 cabeças ao dia. As férias são de 20 dias e lá se empregam 650 funcionários, de acordo com as fontes que vão dando as informações em torno dessa paralisação das atividades de JBS. E o Banco Central Brasileiro confirmou na divulgação dos seus dados nesta quinta-feira a redução na sua expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto no Brasil, o PIB. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco Central, houve uma piora nessa expectativa, reduzida de 1,6% para 1,4% pelo Banco Central Brasileiro. Também nesta quinta-feira, o Banco Central divulgou dados pela primeira vez em torno das estimativas para o ano de 2019. De acordo com o BC, o Brasil, no próximo ano, vai ter um crescimento do PIB na ordem de 2,4%. Confira na tela conosco aqui o resumo dessa história do PIB aqui. 2018 reduz para 1,4%, de 1,6% para 1,4%, e 2019 estima pela primeira vez em 2,4%. Um outro recado importante que é identificado nesse relatório trimestral do Banco Central Brasileiro é que, tendo a economia o caminho que está se tomando, o Banco Central não descarta a possibilidade de altas de juros já no começo do ano de 2019.
E a moeda norte-americana opera em queda nesta quinta-feira, após encerrar a última sessão de ontem a R$ 4,02. Começou a sessão de hoje em alta, mas essa alta não continuou e o dólar opera abaixo dos R$ 4,00. O motivo é o ingresso de fluxo de recurso e o desmonte de posições compradas. Então vamos ver como está operando neste momento o dólar no mercado nacional, uma queda aí de 0,81% para a moeda norte-americana, sendo negociada então a R$ 3,99 mais 3. Falamos agora sobre a oportunidade de negócios. Você vai conhecer, se não viu ainda, você vai conhecer uma oportunidade de investimento através de leilão judicial no estado de Alagoas, na capital, Maceió. A reportagem de Valdir Pacheco. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10,00 o metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950-9660 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E a seguir no Agricultura BR, você vai conferir uma entrevista exclusiva com o diretor da consultoria Celeris sobre o mercado da soja no Brasil. E ainda hoje, chuvas irregulares colocam em risco floradas de café em Minas Gerais, que está também na reta final da colheita da safra. E o Agricultura BR destaca nesse bloco as informações da soja. E um dos diretores da consultoria Celeris, Anderson Galvão, esteve nos estúdios do Canal do Boi, na sede da BBM, em São Paulo, e concedeu uma entrevista com Walter Pulga, dividida em duas partes, uma falando sobre soja, outra sobre milho. Você confere agora a parte da entrevista que fala sobre soja, sobre mercado, sobre operação e principalmente os atores internacionais no cenário atual. O mercado brasileiro já trabalha com a perspectiva aí de uma safra recorde. Para comentar sobre mercado de soja e milho, eu tenho aqui ao meu lado Anderson Galvão, diretor da consultoria Celeris. Anderson, obrigado por ter vindo. Vamos começar por uma avaliação de toda a nossa produção. Vamos produzir uma safra recorde de mais de 230 milhões de toneladas? Sim, Pulga, tudo indica que, dadas as condições de tecnologia, janela de plantio favorável, com chuvas chegando mais cedo esse ano, tudo indica que sim, a produção brasileira de grãos nessa safra 18-19 tem tudo para ser um novo recorde histórico. Obviamente, os agricultores ainda estão bem no começo dos plantios, tanto soja quanto milho. É um ano de El Niño, mas em condições minimamente normais, a gente caminha para um recorde histórico. Vamos começar falando de soja, que é o carro-chefe, né, do agronegócio brasileiro.
vamos exportar quase 80 milhões de toneladas de soja? Existe uma expectativa muito grande para o ano comercial 18-19 em função da disputa comercial China e Estados Unidos. Um ponto que a gente tem que considerar é que, independente da disputa comercial, o Brasil já vem numa crescente de embarques para a China, que é naturalmente o maior mercado global hoje de soja, não só da brasileira, mas da americana, da argentina e assim por diante. E agora, com esse embate comercial / político entre China e Estados Unidos, é natural que os chineses tendam a privilegiar a soja brasileira. Não significa dizer que eles consigam eliminar 100% dos embarques americanos, até porque não existe soja, volume de soja disponível para fazer essa troca. Esse envio em quantidade muito grande de soja brasileira para o exterior pode provocar uma baixa, vamos dizer, perigosa, problemática para os estoques brasileiros de soja? Historicamente, Puga, o estoque de soja no Brasil, ele é baixo comparado até mesmo às médias internacionais. Num ano igual esse, de demanda mais acentuada, sobretudo a demanda exportadora, é natural que o Brasil, sim, termine o 31 de dezembro, não só do 18, mas também do 19, a despeito de uma safra recorde, com estoques baixos. E nessa circunstância, o que o Brasil já fez no passado, e isso é uma das vantagens do comércio, isso é uma das vantagens econômicas do comércio, o Brasil esporadicamente importa soja do Paraguai, esporadicamente importa soja da Argentina, até por uma questão logística. Para uma planta que está esmagando soja no Paraná, o Paraguai está muito mais próximo do que o Mato Grosso. Então é natural e esse ano não vai ser diferente, sobretudo se o crescimento dos embarques chineses com direção à China crescerem de forma expressiva como se espera. Já há perspectiva de uma possibilidade, de que nós tenhamos que importar mais de 1 milhão, cerca de 1.250.000 toneladas de soja. Isso é pouco ou isso é muito? Como a Celes vê? Isso é possível, porém isso dentro do volume total de soja que é processado no Brasil, que é consumido para a produção de farelo e óleo e eventualmente exportado, é pouco. Nós estamos falando de uma produção de 120, 125 milhões de toneladas, nós estamos falando de 1% de importação. Então é uma importação pequena e ela é muito mais uma arbitragem de preços. E esse ano em particular, como os prêmios nos portos americanos caíram muito em função da disputa comercial, pode ser vantajoso o Brasil vender soja para a China a um preço melhor de Porto Paranaguá ou Santos e comprar soja americana de Nova Orleans e até por portos da Geórgia a preços mais baixos. Então é uma arbitragem meramente comercial. Perspectiva de preços para a soja, a julgar por essa situação que vivemos hoje, né? Uma situação excepcional, essa guerra comercial entre a China e Estados Unidos, demanda maior da China por soja brasileira. Produtor de soja terá um ano de bom lucro? Puga, essa discussão do preço ela é extremamente importante nesse momento. E a gente deve olhar com algumas vertentes, com algumas avenidas. A primeira e mais importante, que é um equívoco muito comum, é a gente achar ou esperar que demanda puxe preço. Conceitualmente, demanda não puxa preço nem de soja nem de nada. Demanda, quando muito, sustenta cotações. As grandes altas, as grandes oscilações de preço, elas acontecem quando você tem oscilações de oferta. Uma quebra de safra muito forte, uma interrupção de transporte, uma greve num porto. Então, as grandes oscilações de preço, elas se dão por oscilações na curva de oferta. Dado o fato que estamos começando uma safra na América do Sul, existe um risco de El Niño, embora El Niño traga chuvas para o sul do Brasil, uma potencial, incluindo a Argentina, que está chovendo bastante na Argentina, uma eventual estiagem para o Nordeste brasileiro, podemos ter uma volatilidade de preço em função dessa expectativa de oferta. Porém, se eu tiro o risco climático, o que a gente olha hoje é o seguinte: os Estados Unidos já vêm há praticamente 6 safras excepcionais. O clima tem sido São Pedro tem sido muito generoso com o produtor norte-americano. No Brasil, apesar de problemas pontuais que nós tivemos 3 anos atrás na Bahia, no Maranhão, em algumas regiões pontuais do Brasil, no Brasil também a safra vem crescendo, a produtividade vem crescendo de forma muito consistente, de forma muito robusta nos últimos anos. E isso acontece também na Argentina. Consequentemente, quando eu olho o quadro global de estoques de soja, nós estamos com praticamente 1/3 da demanda de um ano na forma de estoques. E aí uma análise extremamente simplista. Se eu tenho produto em estoque,
Qual a expectativa desse produto subir de preço? A não ser que tenha um imprevisto muito grande, uma seca, um problema muito grande, é pouco provável nós vermos preços de soja em Chicago muito acima dos patamares que nós temos hoje. Pelo contrário, num cenário de safra cheia na América do Sul, no Brasil, na Argentina, com aumento de área e ganho de produtividade, eu não ficaria surpreso de ver Chicago, maio, julho de 2019, abaixo de $8 o bushel. E no Brasil, 70, 80, em alguns casos 85, esse preço deve se manter. Avançando nessas vertentes que a gente tem que entender a formação do preço da soja e recentemente do próprio milho, boa parte do negócio do agricultor hoje é câmbio. Nossa Senhora da taxa de câmbio é quem está sustentando uma soja de R$70 o saco, 75, Nossa Senhora da taxa de câmbio e prêmios para embarque no curto prazo que estão aí na casa de $2 o bushel em relação a Chicago, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia. Porém, o dólar caindo. Então, esse é o risco. O maior risco hoje do produtor de soja, que tem soja no inventário, soja que foi colhida no 18, e a soja que está sendo plantada, o principal risco hoje desse agricultor é câmbio. Porque o preço da soja em Chicago já está definido. É $8,50, $8,30, talvez abaixo de 8 se a safra da América do Sul vier boa. Segundo componente de formação de preço, prêmio nos portos, que estão muito altos no Brasil. Está praticamente 20% mais caro a soja no porto brasileiro comparado com a soja americana, em função da guerra comercial. Porém, quando eu olho prêmios lá para maio do ano que vem, eles já não estão tão altos. Por quê? O mercado não quer pagar uma aposta de ver se a China e Estados Unidos vão continuar no embate comercial. Amanhã, Trump e Xi Jinping assinam um acordo comercial, no dia seguinte, os preços se rebalanceiam novamente. Então, o segundo componente de risco é prêmio. Prêmio para a soja, lá para março, maio, julho do ano que vem, ele tem fortes chances de não se repetir o que a gente vê no curto prazo. E o terceiro e último componente, este sim, no meu entender, bastante importante, é o comportamento da taxa de câmbio. E no comportamento da taxa de câmbio, por mais que a gente hoje tenha uma visão um pouco turva, o quadro eleitoral está influenciando no câmbio, a gente tem que entender ou aceitar que boa parte desse movimento do real que saiu de 3,20, 3,30 há pouco começo desse ano e chegou agora a patamares de 4, 4,10 até 4,20, boa parte deste movimento se deve a fatores externos e não a fatores internos. Dinheiro voltando para os Estados Unidos, isenção fiscal para as empresas nos Estados Unidos, preço dos ativos subindo nos Estados Unidos e um dólar mais forte. Então, hoje um agricultor que dá a partida num trator para plantar um talhão de soja, ele é muito mais um operador de câmbio do que um produtor de soja. Bom, você está ouvindo Anderson Galvão. Eu vou encerrar essa entrevista por aqui, mas fique ligado, porque Anderson Galvão volta para falar sobre o mercado de milho. Soja, portanto, passamos o recado, não? Isso mesmo. Bom, encerro por aqui, volto para Campo Grande. E vamos ver agora os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais postos brasileiros. A saca de 60 quilos da soja está com seu valor em queda, em comparação aos valores de terça-feira, sendo que na quarta-feira não tínhamos valor de referência. Então vamos ver em tela os valores praticados para a saca de 60 quilos da soja nesta quinta-feira. Para o Porto de Santos, a saca está sendo negociada R$ 97,50. Já no Porto de Paranaguá, a saca de 60 quilos da soja está R$ 97. Por aqui, seguimos falando sobre soja, mas agora sobre a Argentina. Isso porque nesta quarta-feira, durante um evento promovido pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires,
o presidente dessa instituição argentina falou da campanha 2018-2019 daquele país. E de acordo com os números apresentados, a Argentina, na visão da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, vai exportar, embarcar 15 milhões e 400 mil toneladas de soja, um volume bem superior àquele que o Departamento de Agricultura norte-americano está prevendo para o ciclo 18-19. É importante dizer que é a primeira vez que esse organismo argentino fala sobre a safra nova, essa 2018-2019. Um outro tema importante é que a Argentina, ela perde mercado, isso por conta dos problemas climáticos que enfrentou na campanha 17-18, que fez com que a sua produção média, que sempre gira em torno de 55 milhões até 57 milhões de toneladas, recuasse para algo na casa de 38 milhões de toneladas de soja, tirando a Argentina do mercado. De acordo com os diretores do órgão argentino, boa parte dessa exportação vai acontecer porque a China volta os olhos apenas para Brasil e Argentina para fazer as suas aquisições internacionais da oleaginosa, e isso faria com que a Argentina disparasse nos embarques. Vamos ver os números aqui, que nós temos que falar sobre também a soja disponível na Argentina. Você tem aqui números que são bastante importantes quando falamos do país vizinho. É naturalmente o terceiro maior player da soja no mercado internacional. A campanha 17-18 colocou o Paraguai nessa posição, mas a Argentina voltando a produzir, veja só, fala sobre a expectativa de produção já na casa de 53 milhões de toneladas para a safra nova e exportação de 15 milhões e 400 mil toneladas. Vou pedir para o pessoal, deixa o gráfico na tela e volta aqui para o estúdio, porque esses dados aqui eles precisam ser explicados. Olha só, a Argentina é líder mundial quando falamos sobre esmagamento, produção de óleo e também farelo de soja. Ela normalmente tem uma disposição na ordem de 40 até 41 milhões de toneladas do produto para fazer o esmagamento. A campanha 18-19 vai ter uma disposição menor, 36,6%. Isso vai fazer com que a Argentina tenha uma participação no mercado internacional, market share, também reduzido. Esse market share para óleo de soja e farelo de soja na Argentina, na campanha 18-19, cai para 40% contra os tradicionais 47%. A Argentina tem quase metade do mercado global de óleo e farelo. Vai cair para 40% na campanha 2018-2019, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. E o plantio de soja da safra 2018-2019 da Argentina deve ter início entre novembro e dezembro. E para saber como será o clima na região, se vai ser favorável ou não para os produtores, nós vamos lá para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende. Juliana Rezende, seja bem-vinda ao Agricultura BR dessa tarde. Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, grande parte do país da Argentina vai voltar a receber pancadas de chuva agora ao longo da primavera, verão também. A gente vinha passando por um período de tempo mais seco, as chuvas vêm sendo um pouco mais escassas, principalmente no interior, na faixa central da Argentina. As pancadas agora, nesses próximos dias, vão voltar a se concentrar em pontos da faixa leste. Então, o mês de outubro começa com chuvas mais frequentes em todo o leste da Argentina. A expectativa também vai ser do próximo período, ainda de pancadas de chuva mais concentradas no norte e também na faixa leste. E de forma geral, ao longo de todo o mês de outubro, até novembro e dezembro, as chuvas mais expressivas e também volumosas vão seguir concentradas na faixa leste e norte da Argentina. Isso porque estamos passando por uma fase de aquecimento do Oceano Pacífico Central e esse aquecimento acaba aumentando as instabilidades no norte da Argentina. Justamente porque com esse aquecimento, as chuvas que acontecem no sul da América do Sul, em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, até Uruguai e o norte da Argentina, acabam recebendo as pancadas de chuvas mais expressivas. É por isso que em áreas produtoras da Argentina, entre os meses de novembro e dezembro, deve ser de bastante chuva, pancadas volumosas e também com bastante intensidade em áreas produtoras do norte e leste da Argentina. Isso pode até trazer alguns transtornos em relação ao andamento do plantio da soja no norte da Argentina. Isso porque as chuvas mais frequentes e volumosas acabam inviabilizando um pouco em relação ao andamento do plantio das lavouras. E como a tendência ainda é de poucas janelas em relação a um período de chuva ou outro,
Os produtores de soja da Argentina podem ainda ter alguns transtornos, principalmente devido ao excesso de chuva em relação ao mês de novembro e até dezembro no país da Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. A Juliana Rezende que volta já trazendo mais clima aqui pra gente. E o Agricultura BR destaca agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Hoje é quinta-feira, teve a apresentação dos números de vendas e exportações. O mercado considerou favorável os números apresentados para a soja norte-americana nessa safra 18-19. Há pouco, soja subia de leve. Vamos saber como é que vem as posições negociadas agora. Nós temos as 4 posições de mais curto prazo. Contrato de maior liquidez é o de novembro, de mais curto prazo também. Novembro vem a $8,53 mais 4 por bushel. Neste momento chega a ganhar 0,40%, nesse momento 0,4% de alta. Janeiro a $8,67 mais 2 por bushel. Março $8,80 mais 2 por bushel. E maio já se aproximando da casa dos $9, $8,93 mais 4 por bushel, alta de 0,2% na posição 4 ali, mostrando negócios para o próximo ano. Pouca coisa muda. O que tem acontecido é os Estados Unidos conseguirem vender soja para outros destinos e há quem diga, como você viu há pouco, que até o Brasil deve comprar soja dos Estados Unidos, cerca de 1 milhão de toneladas. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar a respeito do que pode acontecer com as áreas de produção de café. Isso porque as chuvas irregulares colocam em xeque, colocam em risco a florada do café. E ainda hoje você vai ver que o consumo de milho no estado do Mato Grosso deve saltar para 10 milhões de toneladas em 2023. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. A maioria do gado que eu compro para a fazenda aqui, de recria, são gados obtidos em leilão. Chegam animais debilitados e eu aplico Fosfosal juntamente com a ivermectina e dá um resultado excelente, ganho de peso. Dentro de 8 dias você já começa a ver a melhora significativa, mas dentro de 30 dias você vê que o animal já nem parece mais animal de leilão. É um animal redondinho, bonitinho e tal, e pronto para ganhar peso e crescer a carcaça. Como vocês puderam acompanhar, animais que vêm de leilão passam por diversos desafios, como por exemplo, transporte, estresse da pista e também adaptação à nova propriedade. Bruno explica pra gente como o Fosfosal atua nesse caso. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio. Recomendamos sempre uma dose de Fosfosal na entrada dos animais na fazenda para ajudar na adaptação, ajudar nesse novo ambiente que ele vai ser desafiado. E nos animais mais debilitados, recomendamos fazer uma nova dose de Fosfosal 30 dias após a entrada desses animais. Então o Fosfosal ele vai ajudar como uma fonte de energia e ajudar também a ativar a imunidade dos animais. Garanta a sanidade e a lucratividade da sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E Mato Grosso vai ter que plantar 500 mil hectares de florestas para atender demanda de biomassas para indústrias de etanol de milho. E Valdir Pacheco traz mais informações na reportagem. O segundo workshop Florestar 2018, realizado no último dia 21 de setembro, aconteceu no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar-MT, em Cuiabá, Mato Grosso, e foi promovido pela Associação de Reflorestadores de Mato Grosso, a Refloresta. Segundo a entidade, cada indústria produtora de etanol consome em média de 15 a 20 mil hectares de floresta, ou seja, para 5 novas plantas serão 100 mil hectares, o que equivale a 500 mil hectares apenas para atender a demanda da indústria de etanol de milho.
As espécies florestais mais plantadas no estado são eucalipto, com 187 mil hectares, e a teca, com 89,6 mil hectares. Segundo a entidade, com a expansão da produção de etanol de milho, começa a abrir o mercado com uma rentabilidade que pode ser equivalente a 23 sacas de soja por hectare ano. A Refloresta explica que a meta do programa Produzir, Conservar e Incluir PCI até 2030 é atingir 800 mil hectares plantados. Para isso, será necessário o plantio de 41 mil hectares de floresta por ano. No entanto, a média nos últimos 10 anos foi de 14 a 16 mil hectares por ano. Outro entrave: a floresta está distante da indústria do etanol. A maior concentração da produção de eucalipto está na região de Rondonópolis, ao sul do estado. E o mercado consumidor está no circuito de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Será preciso rever a região de ampliação do cultivo. A Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, MAPA, revela que no Canadá, que é um grande produtor florestal, as florestas levam quase um século para a sua colheita. Enquanto que no Mato Grosso, o resultado da teca vem em 20 a 25 anos. O estado tem as condições ideais de clima, luminosidade e solo. Quando se trata do eucalipto em 5 anos, com adubação e manejo, é possível colher de 400 a 420 metros cúbicos de madeira, um resultado bem acima da média. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E chuvas irregulares colocam em risco floradas de café em Minas Gerais, que também está em época de colheita da safra. Nós vamos lá para a Somar Meteorologia, então, para ver com a Juliana Rezende como fica o clima por lá. Juliana? Olha, Carla, em Minas Gerais, nesses próximos dias até tem previsão de chuva, mais concentrada principalmente no sul mineiro. Então, nesses próximos dias, a metade sul de Minas Gerais que acaba recebendo as pancadas mais expressivas e é justamente no sul de Minas Gerais onde o acumulado pode alcançar até 30 milímetros. E aí sim, nessas áreas não se descarta até a ocorrência de florada por conta das chuvas mais expressivas. No norte de Minas Gerais, mais uma semana bastante seca e quente, até pelo menos o dia 2 de outubro, nada de chuva. No decorrer do próximo período, as chuvas já perdem intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, vamos ter uma certa irregularidade na chuva no estado de Minas Gerais. Isso porque agora, nos próximos dias, tem chuva, já na próxima semana a chuva já cessa, já vamos ter uma semana bastante seca, com temperaturas em elevação e chuva muito fraca e isolada no sul e no extremo leste de Minas Gerais. Já a partir do próximo período, entre os dias 8 e 12, é que a chuva retorna mais uma vez a se espalhar pelo estado mineiro, mas ainda segue atuando na metade sul. E aí o extremo sul de Minas é que acaba recebendo as pancadas mais expressivas, com volume de até 15 milímetros. Então, Carla, nos próximos dias tem previsão de chuva bastante expressiva no sul de Minas Gerais. Isso pode garantir e trazer até florada em relação às lavouras de café da região, mas ainda é só nesses próximos dias que a chuva é mais expressiva, porque a partir da próxima semana, tempo firme volta a predominar e ao longo do mês de outubro, novas pancadas de chuva voltam a ganhar força. Mas isso vai acontecer de forma bem gradual, tanto que até pelo menos a primeira quinzena de outubro, as pancadas que acontecerem em grande parte de Minas Gerais ainda devem ser de fraca intensidade. Volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Juliana. A Juliana que volta logo mais, trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. No mercado internacional do café não há mudanças. O cenário permanece o mesmo, continua se usando como argumentação a safra mais cheia no Brasil, ainda que os estoques internacionais estejam mais baixos ou muito próximos daquilo que acontecia no último ano por conta de um consumo maior de café. Com isso, temos hoje algum tipo de correção para os negócios com café na Bolsa de Nova York, entretanto, eles apenas compensam o dólar, que no dia de hoje opera abaixo da marca de R$4. Veja conosco como é que vem café, então. Você vê aqui uma movimentação de alta, essa movimentação de alta vem ali para casa de 1 cent, entretanto, ela só traz compensação em relação ao dólar. Dezembro é negociado abaixo de $1 por libra-peso, vem a 95 centes mais 95 a libra-peso.
libra-peso. Março negociada a $1,02 mais 30 libra-peso. Maio $1,04 mais 75 e julho negociada a $1,07 mais 5 por libra-peso. Situação continua bastante complicada com os investidores na Bolsa de Nova York, refletindo nos negócios, essencialmente no estado de Minas Gerais. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos trazer em destaque o Silo Bolsa, a utilização que vem crescendo e principalmente o comércio desse tipo de produto. E você pode participar aqui com a gente enviando também o seu WhatsApp, no nosso WhatsApp, sua pergunta, sua foto ou seu vídeo da sua produção aqui no nosso número, que é o 679-9656-2266. Nós voltamos já. Por aqui o Agricultura BR fala a respeito dos silobolsas. Os silobolsas, eles tiveram dobrou a situação de utilização e comercialização desse produto para armazenamento de grãos dobrou no último ano. De acordo com os números que foram levantados, ele foi utilizado para armazenar cerca de 16 milhões de toneladas de grãos no último ano. E sobre este assunto e como que o produtor rural tem utilizado e o tamanho desse mercado, a capacidade que ele tem de crescimento, Walter Pulga Júnior conversou com Damian Baum, ele que é de uma empresa argentina, que é quem lidera o mercado de silobolsas aqui no Brasil. Confira a entrevista. Com uma safra de quase 212 milhões de toneladas de soja e milho, ficou evidente a deficiência da armazenagem no Brasil. Por isso, a venda dos chamados silos bolsa quase que dobrou em 2017. Para comentar sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado o diretor da empresa líder no mercado de silos bolsa no Brasil, que é a IPESA, Damian Baum. Obrigado por ter vindo, Damian. Vamos passar para o nosso produtor o que ocorre hoje na área de armazenagem. A deficiência no Brasil em armazenagem é muito grande? É muito grande, com certeza. E não só que é muito grande, sino que a disponibilidade de armazéns no Brasil está localizada em locais diferentes da necessidade, certo? Tem muitos armazéns localizados no Porto, tem muita estrutura no sul e sudeste, quando as áreas que estão em maior crescimento estão no norte e nordeste e centro-oeste. Então, certamente o Brasil precisa de ferramentas que ajudem para armazenar sua originação, sua produção. No caso de silos bolsa, é uma alternativa para o produtor e as vendas aumentam rapidamente. A perspectiva da utilização de silos bolsa no Brasil é de crescimento constante nos próximos anos? Com certeza, com certeza. Nós temos uma expectativa de crescimento de entre 20% e 30% interanual, mas fora isso, nós enxergamos um mercado potencial hoje no Brasil que é de 8 vezes o que hoje já tem penetrado. Hoje, só a IPESA armazena no Brasil perto de 10 milhões de toneladas por ano, certo? Ou seja, é um volume grande. É um volume expressivo. Nós pensamos que esse volume pode chegar até 80 milhões de toneladas. A IPESA chegou aqui em 2003, 2004. De lá para cá, encontrou algumas dificuldades. A dificuldade principal era, como o senhor falava agora há pouco, a cultura de armazenagem nas propriedades? Sim. A cultura do produtor é uma dessas dificuldades que nós achamos e que estamos conseguindo mudar aos poucos. Com o tempo, o produtor vai percebendo a vantagem de armazenar e o valor que tem de ele mesmo poder administrar a comercialização do grão, certo? Hoje ele deixa escapar grande parte de sua rentabilidade por uma comercialização deficiente de sua produção. Mas na medida que eles conseguem
incorporar isso à sua cultura, eles melhoram muito o seu ganho. Ou seja, mudamos já a cultura de pelo menos uma parte dos produtores. Mas ainda há alguma dificuldade. Essa dificuldade é o custo do silos bolsa? Quanto custa um silos bolsa? Não, o custo do silo bolsa eu não vejo que seja uma dificuldade. Um silo bolsa hoje custa menos de R$2.000 em geral, um silo bolsa padrão, aquele que tem 60 metros e 9 pés de diâmetro, que armazena 200 toneladas. O custo de armazenamento por saca em silo bolsa está em torno de R$1 por saca, já considerando o custo das máquinas que ele precisa para esse serviço, uma ensiladora, uma extratora e um trator, que são máquinas relativamente baratas, certo? Hoje, essa comparação com o armazenamento em silos estáticos é de 30 para 1, certo? Tendo em conta que o silo bolsa é descartável, então todo ano você tem que pagar esse 1. Ou seja, ele é utilizado uma única vez. Ele se usa uma vez e para tirar o grão você tem que descartar ele, certo? Mas mesmo assim, se você considera que custa um trintavo do que custa outras alternativas de armazenamento, o custo não seria hoje um empecilho. Eu vejo mais esta questão cultural da que falávamos. Nós tivemos também no início alguma dificuldade fiscal em quanto à classificação e tributação, porque hoje o silo bolsa não tem os mesmos benefícios que tem outros insumos agrícolas, porém já está em uma fase bem adiantada para conseguir esse mesmo tratamento. Redução de impostos. Sim. Que facilitaria e baratearia para o produtor. Tornaria mais barato o acesso ao silo bolsa. Sim. Produtor já mudando lentamente a cultura, utilizando os silos bolsa, não é tão caro como a princípio se imaginava. Eu pergunto, ele assimila mais rapidamente a utilização de silos bolsa ou ele prefere aquele silo estático, que é um investimento maior, já que o governo tem linhas de crédito especiais para o armazenamento? Olha, quem tem experimentado o silo bolsa, em geral, sempre reutiliza, certo? Volta a usar a tecnologia. Hoje tem mercado, com esta deficiência de armazenamento, tem mercado para todo mundo. Inclusive, tem quem está desenvolvendo uma solução híbrida, que é preparar uma estrutura estática de recebimento e que se complementa com uma área de silo bolsas. Então, a estrutura estática custa perto de 1/4 do que custaria uma estrutura maior, e com isso já pode receber o grão, secarlo, classificar e colocar em silo bolsas. O silo bolsa tem essa facilidade, dá muita flexibilidade. Você consegue se ajustar a volume maior ou um volume menor, consegue segregar ou armazenar diferentes culturas e não tem todas as limitações e a imobilização de capital que tem a outra alternativa. Para usar a tecnologia dos silos bolsa, é preciso muito treinamento? É preciso investir em treinamento de pessoas na fazenda? Precisa um mínimo treinamento, sim. O silo bolsa tem que ser feito seguindo certas orientações e tomando alguns cuidados que são necessários, mas não é uma coisa complexa. E existem também hoje no Brasil, inclusive, prestadores de serviço que fazem esse serviço para quem não quiser arcar com o incômodo, com o custo de fazê-lo, ou quem quer fazer, alguns fazem a própria escolinha, não? Tomando o serviço e depois passando a fazer eles mesmos. Ou seja, mercado tende a crescer mesmo para os silos bolsa no Brasil. A expectativa da IPESA é ter o mesmo volume que ela tem na Argentina, proporcionalmente? Nós tomamos como referência isso. Na Argentina, nós começamos só 5 anos antes que no Brasil. Aqui no Brasil nós chegamos no ano 2003, começamos a fazer a divulgação da tecnologia e por algumas questões, inclusive conjunturais, na Argentina,
Hoje chegamos a armazenar mais da metade da safra. Hoje tem grãos na Argentina que passam por 3 silobolsas diferentes. São armazenadas na colheita, certo? Na própria lavoura, depois a trading armazena novamente em silobolsas e no porto o grão fica estocado num silobolsa para ser embarcado. Aqui no Brasil ainda não chegamos nesse estágio. No Brasil não chegamos nesse estágio, mas temos muito campo para crescer. Nós entendemos que 8 ou 10 vezes o que nós hoje vendemos, tranquilamente podemos crescer sim. Bom, você acaba de ouvir Demian Baum, ele é diretor da IPESA, uma empresa argentina que é líder no mercado argentino de silos bolsa e também no mercado brasileiro. Perspectiva de crescimento, mudança cultural, tecnologia que facilita aí o trabalho de armazenamento na propriedade. Agradeço mais uma vez a entrevista de Demian Baum. Vamos encerrando por aqui. Voltamos para Campo Grande. E a chance de temporais a partir deste final de semana na região sul do país, o que pode prejudicar o plantio de milho, de soja e a colheita de trigo por lá. Então vamos ver com a Juliana Rezende se realmente há chances dessas tempestades lá na região sul. Juliana? Isso mesmo, Carla. Esse final de semana as chuvas vão ganhar ainda mais intensidade no sul do país e tem previsão de fortes pancadas de chuva. As chuvas na região sul elas vêm sendo frequentes, é por isso que as condições de umidade do solo seguem elevadas nos 3 estados da região. Nesses próximos dias, então, a chuva vai ganhar mais intensidade, principalmente em pontos do interior gaúcho, onde as instabilidades no alto da atmosfera provocam acumulados que superam até os 100 milímetros. Essa chuva vem acompanhada de muitas trovoadas, queda de granizo e também ventos de forte intensidade. De forma geral, essa chuva toda atrapalha bastante o andamento das atividades no campo, além de garantir até um solo mais encharcado. Nas demais áreas da região sul, a chuva que acontecer é mais fraca, tanto que entre o Paraná as pancadas não garantem volumes que superam os 15 milímetros. No decorrer da próxima semana, entre os dias 13 e 7 de outubro, a chuva já perde intensidade no Rio Grande do Sul, mas as pancadas ainda não cessam. Vai ser mais uma semana de pancadas ainda no Rio Grande do Sul, só que dessa vez sem riscos para temporais. A chuva que acontecer no estado gaúcho de 30 milímetros, entre Santa Catarina e Paraná, acumulado de 5 a 15 milímetros. E até pelo menos o dia 12 de outubro, a chuva volta a ganhar intensidade no norte gaúcho, interior do estado de Santa Catarina. Então, Carla, nesses próximos dias e já neste final de semana, tem previsão de fortes pancadas de chuva no interior gaúcho. Esse cenário deve garantir, então, umidade em excesso no solo, acabar atrasando ainda mais o andamento das atividades no campo, como a colheita do trigo, plantio da soja e milho também, na maior parte do Rio Grande do Sul. Esse cenário para o Paraná ele não deve ser tão intenso, isso porque as chuvas no Paraná não são tão fortes e volumosas. Essa chuva pode atrapalhar por alguns momentos e acabar garantindo até paralisando o andamento das atividades no campo no estado do Paraná, mas ainda por um curto período de tempo. E de forma geral, então, o Rio Grande do Sul vai ser o estado mais afetado por conta das chuvas mais intensas já neste final de semana no estado gaúcho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Então, momento de atenção para os produtores da região sul. Por falar em produtores rurais, daqui a pouco, no próximo bloco do Agricultura BR, tem a participação através do quadro Agricultura BR Responde. Que você pode participar aqui com a gente, enviando a sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número de WhatsApp, que é 67996562266. Voltamos já. A Agricultura BR de volta, está na hora do Agricultura BR Responde. Participação vem lá do estado da Bahia, vamos saber quem está conosco hoje. Tem a participação do estado do Rio Grande do Sul, aqui o pessoal está lançando aqui, tem mais gente que vai participar ainda hoje. Mas nesse momento temos a Graciane Soldeira, de Joia, no estado do Rio Grande do Sul. Ela está dizendo o seguinte: boa tarde, gostaria de saber a previsão do tempo para as próximas 2 semanas em Joia, no Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer essa resposta ainda durante o nosso programa. Volta aqui para o estúdio um pouco. E aí sim, nós temos uma participação que vem do estado da Bahia, nós temos participação de telespectadores da Bahia, dessa do Rio Grande do Sul, a gente vai responder ainda durante as nossas edições, mas quem participa hoje é Dinael Martins, de Sítio do Mato.
Você vê aqui ele participando do estado da Bahia, perguntando o seguinte: como fica a questão das chuvas para a cidade de Sítio do Mato no mês de outubro? Está encerrando o mês de setembro, ele quer saber como é que fica a chuva para saber as condições de cultivo. Pois é, então quem vai responder isso é a Juliana Rezende, que vai falar para a gente. Fala, Juliana, vai chover ou não na Bahia e principalmente em Sítio do Mato? Olha, Carla, infelizmente ainda não tem previsão de chuva para o interior da Bahia, incluindo também a região de Sítio do Mato. Então, respondendo a dúvida do telespectador da Bahia, a expectativa ainda vai ser de tempo mais seco. As condições ainda são de tempo firme na maior parte do interior da Bahia até o dia 2 de outubro, chuva apenas na faixa litorânea. Já a partir do próximo período e da próxima semana, a expectativa ainda vai ser de instabilidades concentradas em toda a faixa leste da Bahia e no interior nada de chuva por enquanto. Então esse cenário vai seguir predominando até pelo menos todo o mês de outubro. As instabilidades não vão conseguir avançar ainda pelo interior da Bahia, até pelo menos então final de outubro nada de chuva no interior. A expectativa vai ser de tempo seco na região de Sítio do Mato ao longo de praticamente todo o mês de outubro na região. Esse cenário então vai seguir mantendo o solo com baixas condições de umidade em grande parte do interior da Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Obrigada, Juliana. A Juliana que volta amanhã trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. Está sendo realizada em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, a Fenatrigo 2018, que esse ano traz uma feira mais técnica. E um dos assuntos que foram abordados por lá são os defensivos agrícolas. Confira. A Fenatrigo Tech abre espaço também para falar sobre a toxicologia dos agroquímicos. O glifosato, por exemplo, é o herbicida mais utilizado na agricultura brasileira e foi alvo de muitas discussões, especialmente nesse ano. Professor Teodoro Schneider, haveria possibilidade de nós realmente fazermos uma safra de milho ou soja sem o glifosato? Bom, absolutamente, no meu ponto de vista, particularmente não. O herbicida glifosato ele tem uma importância para a agricultura mundial no geral, pensando nas diversas culturas, seja grandes culturas como culturas cultivadas em menor escala, de extrema importância. Ele é um dos únicos herbicidas utilizados na agricultura brasileira hoje com maior espectro de ação voltado para o controle de plantas daninhas. Quando nós falamos em espectro de ação de um herbicida, nós estamos falando que controla uma gama maior de plantas daninhas com a flexibilidade grande em relação ao estágio das plantas daninhas. E quando nós falamos nos níveis de toxicologia do herbicida glifosato, ele é um herbicida que tem classificação toxicológica 3, ou seja, ele é uma classificação toxicológica relativamente baixa quando nós analisamos uma classificação toxicológica que varia de 1 a 4. E essa classificação toxicológica 3, em meu ponto de vista, não teria tanta importância do ponto de vista tanto quanto classificação toxicológica com ênfase para humanos, quanto para a classificação ecotoxicológica para organismos não alvos presentes aí nos ecossistemas. Zé, tu trouxeste na tua palestra toda essa questão que a gente tem aí, né, de alimentar essa população mundial que está crescendo ano após ano e a gente tem uma mesma área de produção. Qual que é o segredo para o produtor rural? Bom, na verdade nós temos que elaborar estratégias que nós precisamos produzir mais em mesmas áreas, na mesma área. Nós vimos ali na apresentação que nós temos uma crescente aumento da população mundial e a área cultivada para a produção de alimentos ela é estagnada, ela é muito limitada. Então nós precisamos produzir mais com a mesma área. E para isso nós precisamos de fatores promotores de produção, produtores de rendimentos agrícolas. E aí eu classificaria aí como alguns fatores como genética, maior eficiência de fertilização, maior eficiência de irrigação e também eu elencaria alguns fatores mantenedores das produtividades. E aí entram os defensivos agrícolas, herbicidas, inseticidas e fungicidas. E dessa maneira nós trabalhamos aí nesse fórum aí da toxicologia dos herbicidas quanto à utilização dos herbicidas, a importância da utilização dos herbicidas como um fator mantenedor das produtividades agrícolas em função e frente a esse cenário da elevada demanda de alimentos no mundo e a área cultivada extremamente restrita. Tem que ser um aliado. Exato. Tá certo. Obrigada pelas informações, professor Annelise Nicolodi, para o SBA.
Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Nós temos aqui as posições neste momento, elas estão sendo negociadas na casa de $8,52 mais 6 por bushel. Como aqui a configuração ela é de valores mais elevados do que o fechamento de ontem, bem com alta aqui. Essa alta, neste momento, vai ficando na casa de 0,15% até 0,30% para as posições de curto prazo. Janeiro, $8,66 mais 4 bushel. Março, $8,79 mais 2. Maio, $8,92 mais 4 por bushel. Negócios com soja em Chicago, fechamento você vê logo mais a partir das 17h20 na nossa terceira edição. E vamos ver como opera o dólar neste momento no mercado financeiro brasileiro. Neste momento, o dólar está sendo negociado a R$ 4,00 mais 9, uma variação negativa de 0,41%. Bom, e com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 15h20, trazendo mais destaques do agronegócio para você. Este é a Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20. Até mais.